turma, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o Salmo 110. Os salmos em geral, e não é diferente o 110, se apresentam como um texto muito rico de simbologia, que nutre, alimenta a nossa oração, mas sobretudo quer irrigar a nossa inteira vida de fé, do momento da oração para o momento além da oração, na prática do cotidiano, nos nossos encontros, nas nossas relações, nas nossas ações. O Salmo se abre como uma convocação litúrgica, num ato comum, portanto comunitário, de agradecimento a Deus, um agradecimento profundo que parte do coração. Mas essa convocação litúrgica, portanto, de uma assembleia que celebra, ela se reúne para quê? Para celebrar as grandezas das obras do Senhor, como o versículo 2 nos deixa bem claro. Obras do Senhor que o Salmo nos recorda são merecedoras de amor e admiração. O que quer dizer esse amor? Não é simplesmente uma questão passional que passa pelo nosso coração e enche o nosso peito. Esse amor significa compromisso. O homem e a mulher de fé que celebra o Salmo cantando as obras do Senhor, tem consciência que ao celebrar este Senhor e as suas obras, assume com esse Senhor um compromisso de vida. Porque na Bíblia não existe um amor que seja entendido como algo das nuvens, mas existe um amor entendido como um compromisso, um esforço diário, um esforço cotidiano. O mesmo Salmo vai qualificar essas obras do Senhor como verdade e justiça. A palavra verdade em hebraico carrega essa ideia de estabilidade, de fidelidade. Logo, essas obras do Senhor, que são os eventos da história da salvação, dizem o quanto Deus é constante no seu compromisso para com o povo. Do mesmo lado, essas obras vividas, executadas, efetivadas como verdade, estáveis e constância, elas também carregam essa característica da justiça. Ou seja, a capacidade de gerar uma situação de equidade. Equidade que abraça a todos que pertencem a essa Assembleia Litúrgica, como ação de Deus a favor do seu povo, mas que também vai comprometendo todo e cada membro dessa Assembleia Litúrgica entre os próprios membros, entre os homens, entre as mulheres, entre todos aqueles que compõem o povo de Deus. As obras do Senhor, caracterizadas como verdade e justiça, celebradas na liturgia, carregam essa ideia da estabilidade, a constância de Deus, que na história vai se revelando, vai se apresentando e não muda, ou seja, não volta atrás no seu propósito, aquele, de fato, de salvar o seu povo. Nesse sentido, a liturgia celebrada pela Assembleia adquire, usando uma linguagem nossa cristã, um valor sacramental. O que quer dizer valor sacramental? A liturgia é, antes de tudo, memória, mas não a recuperação de algo que aconteceu no passado simplesmente. É o lembrar aquilo que aconteceu no passado, o agir salvífico de Deus, na certeza de que esse mesmo Deus, que se mantém estável na história e constante, age também no hoje da nossa vida, a começar da própria celebração litúrgica, gerando salvação. Essa memória salvífica, portanto, sacramental, de um lado quer dizer a graça de Deus que se atualiza por meio do rito, sempre para toda a Assembleia, é uma experiência comum, ao mesmo tempo que vai nos comprometendo, porque quando na Assembleia nos descobrimos salvados, resgatados, libertados por Deus, essa mesma Assembleia, na celebração, é educada a viver essa condição de salvados e de libertados por Deus. No versículo 9,
o Salmo coloca em evidência o evento por excelência da história da salvação a partir da percepção do Antigo Testamento, ou seja, o evento do Êxodo. Coloca em destaque uma palavra importante, aliança, aquele compromisso, aquele contrato, aquele acordo que Deus já havia feito com os pais, que é renovado no Sinai, dentro da experiência da libertação do Egito, porque primeiro Deus liberta para então depois propor uma aliança para o homem e a mulher livres, a fim de conduzi-los a uma terra prometida, terra que é dom de Deus e que se torna herança de Israel. Para o Antigo Testamento, o Êxodo é o evento por excelência. Esse evento que Israel liturgicamente recuperará, revisitará sempre para, no seu momento presente, em qualquer circunstância que se encontrar, se lembrar que o seu Deus é um Deus libertador. Agiu no passado, porque é estável e constante, verdadeiro, age também no presente. Mas para lembrar-se também que nessa condição de quem é libertado, Israel precisa viver de acordo com o dom recebido. E viver de acordo com o dom recebido significa cumprir com a sua parte da aliança, no respeito das leis, dos ensinamentos do Senhor. Vejam como a assembleia litúrgica convocada aqui pelo Salmo é um momento de louvor, é um momento de reconhecimento, mas é também um momento de ser educado, confirmado numa experiência que começa lá no passado com os pais e que tem que ser renovada por cada geração, por cada homem, por cada mulher de fé que vive essa experiência e nela se reconhece agraciado, salvado por Deus. Por fim, a liturgia nos propõe a última parte do Salmo, do versículo 10, permaneça eternamente o seu louvor. Ou seja, a assembleia convocada no início para fazer memória das ações de Deus na história da salvação, ações que são verdade, estáveis, constante, ações que carregam justiça, produzem equidade, aproximação, garantem e reforçam a dignidade de todos, é uma celebração, um ato de fé que deve permanecer para sempre. Mas como é que permanece? Permanece simplesmente na ação ritualizada da Assembleia Litúrgica? Não. Para isso precisamos recuperar o início do versículo 10, o qual associa sabedoria e temor de Deus. Toda essa experiência litúrgica, na qual se recupera a memória dos eventos da história da salvação, aquilo que Deus fez no passado, a fim de afirmar a nossa convicção de que Ele também pode fazer no presente, tudo isso nos projeta num compromisso de vida caracterizado pelo temor de Deus. Temor de Deus que não é medo de Deus, mas é uma reverência confirmada na liturgia de quem reconhece a grandeza de Deus, ela é sempre transcendente, maior do que a história, mas que se atreve, que ousa amorosamente a entrar na história. A liturgia, nesse caso, nos lembra que o eterno, aquele acima de tudo, abraça o não eterno, abraça o pequeno, porque quer essa relação, quer essa proximidade. Então, o temor de Deus é uma atitude reverencial que gera sabedoria. E a sabedoria aqui, o que é? Deixar-se orientar por Deus, a fim de que na sua vida se alcance a felicidade, a realização, mas uma felicidade e realização que é sempre em sintonia com o projeto de Deus, no respeito dos mandamentos, e é sempre uma felicidade e uma realização nunca egoísta, porque se é em sintonia com o projeto de Deus, ela nos abre a vida comunitária, a um compromisso com o outro. Nesse sentido, a sabedoria, o viver cotidiano segundo os ensinamentos de Deus, é a expressão do que o versículo 2 já nos disse no início, amar e admirar. Que esse salmo nos ajude, portanto, a amar mais profundamente Deus, levando-nos a nos deixar educar na oração para que a nossa vida seja irrigada pela ação salvadora de Deus, numa resposta comprometida com esse Deus, na relação com o próximo, com a comunidade.